Olá! Hoje celebramos a sexta-feira da sexta semana do Tempo Comum. Ajude o canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Acompanharemos o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 8, do versículo 34 ao capítulo 9, versículo 1. Naquele tempo, chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Com efeito, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão, não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesta passagem, Jesus faz um convite que é ao mesmo tempo profundo e desafiador. Ele nos chama a renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. Este não é um chamado para transformar a nossa vida em algo sem esperança, mas para encontrarmos a verdadeira salvação por meio da entrega ao caminho de Cristo, ao sacrifício e à fé no Evangelho. São Beda comenta que seguir Jesus significa renunciar à velha vida, dedicar-se para atingir o ideal da vocação cristã. Ele enfatiza a mortificação do corpo através da abstinência e a prática da compaixão. Para ele, momentos como a transfiguração, que Marcos menciona ao final deste trecho, são antevisões do triunfo eterno de Cristo. É um lembrete da glória que nos espera quando permanecemos fiéis. São João Crisóstomo nos lembra que Jesus não nos obriga a tomar a cruz. Ele nos convida de maneira livre, mostrando que somente através da renúncia podemos alcançar a verdadeira salvação. Renunciar a si mesmo, como ele nos ensina, pode significar aceitar a morte mais vergonhosa, a cruz, como uma demonstração suprema de fé. São João Crisóstomo também nos alerta sobre a inutilidade de ganhar o mundo às custas da alma, pois perder a alma é a única perda verdadeiramente irreparável. São Jerônimo compara Jesus a um piloto experiente, que prepara sua tripulação para a tempestade. Assumir a cruz significa receber força em meio às tribulações. É uma antecipação do suporte divino que se manifestará nas dificuldades que encontramos ao viver nossa fé. São Teofilacto nos oferece uma interpretação prática sobre a renúncia a si mesmo, que significa deixar de lado os apegos materiais e corporais. Ele frisa que a confissão de fé deve ser pública, um testemunho em harmonia entre corpo e alma. Nossa vida deve refletir aquela confiança interior que temos em Cristo e no Evangelho. São Gregório Magno reforça que a verdadeira confissão de Jesus deve se manifestar tanto no coração quanto na prática do dia a dia, mesmo em tempos de paz. Ele nos lembra que renunciar às nossas glórias humanas e abraçar a humildade são marcas de quem realmente segue os ensinamentos do Evangelho. São Remígio adiciona que, neste contexto, vida e alma não se referem apenas ao espírito, mas também à vida presente neste mundo. O valor colocado na vida terrena deve ser orientado pela perspectiva eterna, iluminada pela fé cristã. São João Crisóstomo vê na transfiguração um vislumbre da glória futura de Cristo e uma antecipação do reino de Deus que já se manifesta na fundação da Igreja e em nossas comunidades de fé. Passando para as reflexões dos Papas, São João Paulo II frequentemente destacou a importância de carregar a cruz diária como um gesto de amor e unidade com o sacrifício de Cristo.
Na sua teologia do corpo, ele converge essa renúncia a si mesmo e a cruz para o sentido pleno de entrega e amor entre humano e divino. O Papa Bento XVI contempla a cruz como símbolo de redenção e vitória. Para ele, o chamado de Cristo para que tomemos a cruz não apresenta sofrimento sem propósito, mas sim a aceitação do amor incondicional de Deus, resistência contra as tentações do secularismo e fidelidade imutável ao Evangelho. O Papa Francisco enfatiza a renúncia e a cruz como exercícios de amor e serviço ao próximo. Para ele, seguir Jesus implica no afastamento do egoísmo, assumindo um compromisso com os pobres e enfrentando o escândalo da cruz. Vivemos nossa fé em um mundo que muitas vezes rejeita e desafia a mensagem do Evangelho. Diante desse panorama, é importante refletir sobre os seguintes pontos. Em primeiro lugar, o discipulado em Cristo, que requer negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir com fé. Entender que a verdadeira vida se acha na renúncia às falsas seguranças e na entrega à mensagem do Evangelho. Segundo, refletir sobre a inversão de valores que o Evangelho apresenta. Salvar a vida terrena às custas da vida espiritual é uma ruína, enquanto entregar a vida pela fé resulta na salvação. Pode-se também destacar a importância do testemunho público, que Jesus menciona quando fala sobre não se envergonhar dele e da sua mensagem, uma necessidade urgente frente aos desafios contemporâneos. Por último, a transfiguração, como mencionada no Evangelho, serve de consolações e inspiração, oferecendo um vislumbre do que está por vir e fortificando nossa fé nas promessas de Cristo. O reino de Deus, que começou a se manifestar com Jesus e continua através da Igreja, nos dá razões para esperança e impulso para perseverar. Assim, ao ler e interpretar o Evangelho de hoje, somos convocados a uma renovação interna, ao mesmo tempo desafiadora e divina. Que possamos deixar que as palavras de Jesus penetrem profundamente em nosso coração e transformem nossas vidas à luz de seu ensinamento eterno. Até amanhã!